Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos de volta com o nosso programa Mente Empreendedora. E aqui onde essa comunidade de empresários se ajuda, faz crescer os seus negócios e crescer também profissionalmente. Cada um de nós participa, cada um de nós traz a sua experiência, traz as suas dúvidas também, mas principalmente a sua experiência, porque a sua participação é o que faz o crescimento de todos nós. Então, conto com a sua participação. Já anota o nosso WhatsApp aqui da rádio, é o 16 997 70 51 43. Manda a sua participação, porque ela sempre enriquece o nosso programa. E hoje nós vamos falar algo que mexe com todos os empreendedores: tomada de decisão. Na hora que a gente precisa resolver alguma coisa, tomar aquela decisão, como é que a gente faz? E como é que a gente pode fazer melhor a partir de agora? Mas antes de entrarmos diretamente no nosso assunto, nós temos um convidado especialíssimo aqui hoje. Ele é consultor de empresas, ele faz com que grandes empresários, empresários tornem-se grandes empresários. Nédio Serck, muito bem-vindo. Boa noite, Marcos. Boa noite aos ouvintes aqui da rádio. Boa noite aos seguidores também. Estamos ao vivo aqui no Instagram, @NédioSerck. Obrigado pela apresentação. É um prazer, uma honra falar aqui com todos e trazer um pouco aí de histórias sobre gestão do Desafio Empreendedor, que faz parte, é um produto do Grupo Desafio. E como o nosso pessoal já está acostumado, a gente sempre gosta de casos verídicos, né? É a prática fazendo a diferença. E eu tenho certeza que hoje vai ser extremamente enriquecedor para todos, justamente por isso, que você tem muita experiência com o pessoal para poder trazer. Muita, Marcos. Só para trazer aqui um pouquinho do que é o Grupo Desafio, nós estamos no mercado já há 19 anos, e nesses 19 anos aí de jornada, de estrada, já foram atendidas mais de 31 mil empresas por esse Brasil. Estamos em mais de 21 estados, mais de 450 cidades que temos consultores aí. Hoje somos, no grupo todo, em torno de 200 pessoas. Então, histórias reais é o que não vai faltar aqui, viu, Marcos? Isso é maravilhoso, isso é o que faz a diferença realmente. E Nédio, conta um pouquinho sobre o Desafio Empreendedor. Como que você leva essa visão diferenciada? Porque os nossos ouvintes aqui praticamente são empreendedores. Nós temos os pequenos, temos os MEIs, temos os nanos, micros, né, que todos eles querem crescer cada vez mais. E existe sempre aquela dificuldade do crescimento, né? Chega naquele ponto da limitação do eu sozinho e já não tenho mais braço. Como que o desafio ajuda nesse aspecto? Marcos, o brasileiro é um povo extremamente empreendedor. Então, assim, todos que se dispõem a correr riscos, né? Empreender, naturalmente, você vai correr risco financeiro, risco trabalhista, tributário. Enfim, todo mundo quer o quê? Crescer, prosperidade. Quer ser mais próspero, especialmente, né? Ser mais próspero financeiramente. E a gente tem um dado aí que ele é alarmante. 80% das empresas que iniciam as suas atividades, segundo o Sebrae, irão fechar as portas em 5 anos. É um espaço de tempo muito curto, né? E isso gera um desafio para a sociedade.
Afinal de contas, né, Marco, o empresário, o líder de negócio, o empreendedor, ele que faz a máquina girar, né? Exatamente. Gera emprego, inovações, enfim, traz soluções para a sociedade como um todo. E o desafio empreendedor, ele vem justamente para, né, romper essa barreira. Como? Levando conhecimento. Nós temos uma missão muito clara, né? Mudar o mundo através do empreendedorismo profissional. O mundo, né? Você deve estar se perguntando, sim, o mundo de quem confia em nosso trabalho. O mundo de cada um que aceita a se desafiar. E aí a gente faz isso através de conhecimento. Detalhe, conhecimento prático. Isso é o que faz a diferença. Eu sempre trago para o pessoal, né? A clareza é o que faz a diferença, né? E o conhecimento traz essa clareza. Exatamente. Sempre trago assim um paralelo, transformar informação em conhecimento. A informação é aquilo que você lê na página de um livro, que você escuta aqui num programa como esse, e você transforma isso em conhecimento a partir do momento que você parte para a execução, na prática mesmo. Quando a gente fala de internet, né, você tem um cabedal gigantesco de acesso à informação, né? Tanto informação boa quanto informação que não é tão boa. Tempos atrás, Marcos, a gente tinha um desafio de fazer a informação chegar, né, aonde ela precisava. Então, não sei se é como eu, né, a gente precisava ir numa biblioteca, pesquisar, e hoje a gente já superou essa barreira, mas estamos tendo agora um outro desafio, que é o excesso de informação. Então, eu costumo brincar, tem alguns casos, né, que a pessoa ela é obesa de informação, ou seja, ela está fazendo diversos cursos, está lendo diversos livros, acompanha vários podcasts, enfim, mas não faz nada com isso. Eu gosto de trazer com o pessoal, né? Eu falo que é a evolução da informação, né? Começa com a informação e é onde a maioria para, né? Ficando obeso, também gosto de usar esse termo. Agora, quando você começa a aplicar essa informação no seu dia a dia, você traz para a sua vida, e isso vale para qualquer tipo de informação, né? Não, aqui a gente fala muito do profissional, mas isso vale para o pessoal também. Essa informação começa a virar conhecimento. E quando a gente usa, está cansado de tanto usar, e a gente vai ficando especialista nesse uso, esse conhecimento vira sabedoria. Gostei, Marcos, exatamente isso mesmo. E aí você vai ver a diferença lá na ponta, né, no resultado. Exato. E trazendo já para o nosso conteúdo de hoje, isso tem tudo a ver, porque a gente vê empreendedores que tomam a decisão sem pensar, vão lá e fazem tal no impulso, isso não é bom, né? A maioria das vezes o resultado não é aquele que deveria ser, mas tem também, por outro lado, aqueles que vão atrás de muita informação e não tomam decisão nenhuma. Ficam presos só na busca da informação. São dois extremos, né? Duas faces, talvez, da mesma moeda, mas que não faz que o empresário, o líder de negócio, o seu negócio, ele progrida. Então, uma das primeiras ações que nós executamos e fazemos no Desafio Empreendedor é tirar o empresário do automático, fazer ele tomar consciência de onde ele está, definir objetivos, metas desafiadoras, e aí ele passa a pensar numa nova forma de agir, para quê? Para ter novos resultados, né, Marcos? Exato. E esse momento atual, que muitas das vezes, e talvez você aí, ouvinte, empresário, empresária, esteja vivendo e não percebeu, esse ciclo de repetição e resultados iguais ao longo do tempo. Ou seja, você tem o costume de fazer algo, mesmo que esse algo te gere algum desconforto, algum incômodo, e isso não está te levando a lugar nenhum, é o que você conhece. É o que muitos chamam de zona de conforto, Marcos. Exatamente. Eu tenho um outro nome para isso. Eu chamo de zona da morte. Porque o que não está crescendo, está morrendo. Isso é biológico. Se você repete o que você fazia semana passada, mês passado, ano passado, é loucura querer um resultado diferente. Isso
Isso não vai acontecer, definitivamente. E esse movimento de sair, né, da zona de conforto, muitas vezes exige um esforço e muitas vezes também gera dor, né, Marcos? Sim, sempre que você sai da zona de conforto gera uma dor, às vezes até física, né, mas sempre emocional e mental, com certeza. Sim. E os empreendedores estão sempre nessa situação, né? Então, por isso que nós começamos o programa, né, com o líder de negócio, ele assumindo o controle da sua vida, né, para ter novos e melhores resultados. Nós fazemos isso através de uma ferramenta de gestão do tempo. Aí ele passa a perceber o que ele está fazendo, o resultado daquilo que ele está fazendo e o que precisa ser feito diferente. Muito bom. Gestão do tempo, isso tem tudo a ver, porque o empreendedor sempre está sobrecarregado de coisas a fazer. Principalmente quando ele é micro ou MEI até, ele sozinho, né? Então, tudo é ele quem tem que fazer. Mas eu até falo com o pessoal, né? Você precisa vestir, né, a personalidade do empreendedor e nunca mais tirar. É quase uma armadura do super-homem, né? Exatamente. A do operacional, a do gestor, tem os momentos específicos. No começo você tem que estar com todas as três. Mas em certos momentos você vai crescendo, você vai tirando a do operacional e vai tendo uma equipe e tudo mais. Só que aí a gestão vai ficando mais poderosa junto com a do empreendedor, para poder gerir toda essa equipe, né, e fazer tudo acontecer. E aí vem as tomadas de decisão, né? Muitos se perdendo na tomada de decisão. Aí apareceu a IA, a famigerada IA, que todo mundo estava morrendo de medo, eu vou perder meu emprego, a minha empresa vai morrer por causa da IA, tal, não sei o que mais. E o que a gente vê é que a IA é uma baita de uma ferramenta que ajuda todos nós, né? E quando a gente traz para o lado do empreendedorismo, é uma baita de uma ferramenta para tomada de decisão, estratégica, no meu ponto de vista. É uma ferramenta extraordinária, né? Quem não está usando, né, não vai ficar para trás, né, Marcos? É isso aí. Já está muito para trás. Já está. Eu lembro que eu até adquiri um software, né, tempos atrás, e eu estava conversando com o meu colega, consultor de resultado Desafio também, o Rafa. Falei, cara, isso aqui vai potencializar demais os nossos resultados, porque traz uma... eu costumo dizer muito, Ferri, que a IA ela veio para ampliar a inteligência, a nossa inteligência. Então, ela potencializa demais a tomada de decisão, né? Com dados, com informações, e tirando a gente, porque assim, nossas decisões elas são muito enviesadas, né? Dentro daquilo que nós acreditamos, crenças, valores, aquilo que a gente já viveu. E às vezes emoções. Às vezes, podemos falar sempre, né? Positivas ou negativas, e muitas das vezes a vaidade vem junto, que quando você tem uma ideia, que a ideia é sua, você vai fazer de tudo para defender ela, e isso te cega, né, de alguma maneira. Quando você vem com esse... eu chamo assim, um assistente, um conselheiro, né, ou conselheira, que é a IA, você tem ela à disposição 24 horas por dia, amplifica demais o nosso potencial de tomada de decisão. É verdade. Quando eu estava pensando no roteiro do programa de hoje, eu me lembrei do filme do Poderoso Chefão. Então, né, o Don Corleone é o Poderoso Chefão, né? Vamos colocar ele como se fosse um empreendedor? E aí ele tem o consigliere, né? É aquele conselheiro que traz todas as informações verdadeiras, né? Sem viés, sem nada, para que ele tome a decisão do que vai fazer. Lógico, não vai fazer como o Don Corleone, mandar matar um outro, tá? Por favor, não é pelo isso. Pelo amor de Deus. Mas, usando essa imagem, né? A IA acaba sendo o nosso conselheiro nesse ponto, né? Como se fosse esse conselheiro lá do Don Corleone, trazendo as informações para a gente poder tomar a decisão mais assertiva. Exatamente. Eu acredito que essa importância da tomada de decisão ela não vai sair da mão do líder de negócio, do empresário.
Então, Nunca. Não. você tem essa ferramenta, né? Sim. Que vai te auxiliar, mas a tomada de decisão vai ser sempre sua. Posso fazer uma comparação ali, 80-20, né? Ou 70-30, 80% do trabalho a IA faz e você cuida ali dos 20%, que é tomar a decisão de acordo. Eu gosto de dizer assim, né? O esforço todo a gente deixa para ela fazer e no final a gente fala assim, é isso ou não é isso? Exatamente. Ou eu quero esse caminho e não aquele outro. Você trouxe o filme aí, né? O Poderoso Chefão, uma outra analogia que eu gosto de fazer com o uso da IA, né? Com o Homem de Ferro, né? Sim, então, o Homem de Ferro, né? Nós aqui, o líder de negócio, e aí a armadura, né? Onde ela vai dar todas as ferramentas e vai amplificar a nossa força, vai antecipar situações, vai mostrar dados para tomada de decisão, e aí a gente fica poderoso. Perfeito, perfeito. Exemplo ficou assim, e aliás, né, é usado uma IA mesmo, né? De verdade. Quer dizer, de verdade, na ficção, né, lá. Agora já virou verdade, né? Exatamente, já é. Lembra também aquele filme, né, isso, não vou entregar a idade não, né, mas o 2001, Odisseia no Espaço, né, que tinha uma IA que ficava na nave conversando, jogando, tal, não sei o que mais. Olha o quanto nós já evoluímos e a gente já está nesse ponto. Algo que era ficção já é realidade. Estamos vivendo no dia a dia. A IA é uma ferramenta, né, Marcos? Como tudo, né? Aqui eu tenho esse óculos aqui que eu estou começando a preciso Entrou para a turma. Que é uma ferramenta, mas em cima da mesa aqui não serve para nada. Exatamente. E você trouxe um exemplo bem legal, né? O óculos em cima da mesa eu continuo sem enxergar. Mas se eu passo a usar o óculos de maneira adequada e a lente ajustada para o que eu preciso, eu vou enxergar, aí entregar a idade de novo, né? Vou enxergar além do alcance. Deixa eu amplificar minha visão aqui. E esse é o ponto, né? Uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, a gente tem que enxergar a IA como ferramenta. Ela não é um substituto. Mesmo o agente de IA é ferramenta. Está ali para facilitar o nosso trabalho, facilitar a nossa vida, mas como a gente está falando de empresa, facilitar o nosso trabalho. Vai substituir os nossos colaboradores? Infelizmente, uma parte vai sim. Aqueles que não querem evoluir, aqueles que não querem se desenvolver e estudar, né, desenvolver as soft skills, né, como o pessoal gosta de chamar, né, e ficar preso só no operacional, esses serão substituídos. Agora, esses que evoluírem, estudarem e tudo mais, a IA vai se tornar ferramenta na mão deles. Eles vão evoluir junto. É um grande temor, né, tema de discussão aí, qual vai ser o impacto, né, na sociedade, aí na força de trabalho da IA. Vai substituir o emprego, vai faltar emprego, não vai ter emprego para todo mundo. Uhum. Muitas respostas nós não temos, né, Marcos? Sim. Mas uma coisa hoje eu já consigo visualizar muito, que é o seguinte, o executivo, né, que o líder, o empresário, o tomador de decisão, que não usa IA, ele será substituído. Sim. Agora, o executivo que usa IA, ele vai crescer e vai se desenvolver muito. Cada vez então, mais. acho que essa opção de usar ou não, ela já deixou de existir. Para mim também está líquido e certo. Tem que usar. Eu já vejo pessoal, quando a gente fala de executivos, né, mais ainda, sendo substituídos já por quem já usa. Exatamente. Então, não tem como. Agora, vai me substituir? Não, eu não vejo dessa forma. Mas a gente tem que evoluir junto com a IA. Hoje, a IA vai trazendo assim, cada vez mais ferramentas dentro dela para facilitar tudo. A gente vê os agentes de automação que fazem um monte de coisa, até programação de rede social e tudo mais. Faz o que tem que postar, faz a programação, já coloca na rede, então vai facilitando muito isso daí. Mas o controle ainda tem que estar na nossa mão. Exatamente, e nos tornando, né, muito produtivos. Eu sempre estou criando muito conteúdo, muita atividade nas redes sociais para a gente levar muita informação aí para quem nos segue.
Isso. E hoje é uma ferramenta fundamental. Sim, sim. Então, hoje eu paro numa segunda de manhã, num domingo à tarde, eu programo todo o conteúdo da semana, sei lá, talvez eu gaste 1h30, e antes eu gastava quase o final de semana inteiro, né? Tranquilo, né? Era um dia inteiro, ou um meio período, sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou na mesma situação, né? Eu também estou usando a IA, tem facilitado muito, né? Agora, trazendo para o que a gente está falando hoje da tomada de decisão. Gestão na veia. Gestão na veia. Né? Eu tenho percebido que ela me facilita demais a tomar decisão. Porque, poxa, eu estou na dúvida se eu vou para a direita ou para a esquerda, eu ponho lá algumas informações, peço para ela buscar o que eu preciso entender, criar cenários futuros, e com esses cenários eu consigo estudar e ter uma visão muito mais clara para tomar uma decisão mais assertiva. Isso é fantástico, né, Fé? Porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, nós temos muitas opções. Então, vários caminhos para serem seguidos, analisar muita informação para tomar uma decisão que vai impactar a vida de muita gente. Não só do empresário, né? Então vai impactar a vida do colaborador dele, vai impactar os clientes, vai impactar a sociedade em volta, de uma forma assim que isso se torne exponencial. E aí muitas vezes essas decisões são proteladas, e nem sempre você consegue, com agilidade, que é importante, tomar a decisão. Agora imagine a melhor decisão, porque uma decisão, ela que importa nela não é só ela ser tomada, né? Mas o tempo que ela demorou para ser tomada. Ela não pode ser nem no impulso, mas também não pode demorar demais. Porque senão, né, o meu avô falava, o cavalo passou riado, né? Exatamente. E acontece mesmo. Então, com o implemento, com o uso da IA, imagina o seguinte, você tem 10 opções, ela vai te resumir em 3, vai te falar as vantagens e desvantagens das 3, e aí ao invés de você tomar uma decisão no universo de 10, você toma no universo de 3. Você vai ser mais ágil e muito mais assertivo na decisão. Tem aquela brincadeira de infância, né? Minha mãe mandou... Né? Em vez de tomar a decisão dessa forma, né? A gente vai ser muito mais assertivo. Mas assim, você vai precisar informar ela com dados, né? Você vai precisar ter informação, você vai precisar buscar informação, você vai precisar alimentar a ferramenta para que ela tome a decisão em cima daquilo que você levou para ela de dados. E lembrando que é uma ferramenta, né? Quem manuseia a ferramenta é que tem que saber manuseá-la, né? Exatamente. E aí é que entra o ponto, né? A gente tem que evoluir junto com a ferramenta, né? Se eu tenho uma chave de fenda na mão e eu não sei usar uma chave de fenda, não resolve nada. Exatamente. Então, é extremamente importante, mas eu tenho que fazer curso de IA, tal, não sei o que mais, para dar aula. Não, você tem que ter como usuário, né? Como é que eu faço para que a IA seja mais produtiva para mim? O que eu posso fazer, ou como eu posso fazer o prompt para que a IA seja muito mais assertiva nos dados que eu quero? E aí a gente começa a ficar cada vez mais evoluído. E lembrando que a IA aprende, né? Então todas as informações que a gente coloca lá, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo. E as respostas do futuro são baseadas em todas essas informações. Que ela vai, né, juntando assim. Tem hora que é assustador, né, cara? Uma vez eu tava fazendo alguma coisa lá, né, usando a IA, e no final ela falou assim, manda um beijão pra Pri, um abraço pro Felipão e Panicole. Eu falei, meu Deus, que é minha esposa, meus filhos. Foi até no pessoal. Eu falei um obrigado, né? Foi coisa louca, né? Eu falei, obrigado pra IA. De nada, né? Manda um beijão pra Pri. Porque ela acumulou aquela informação, né? Da minha história, né, nas tratativas ali. Em algum momento você colocou a informação e ele pegou. E ela pegou, né? Usou no melhor momento. E é dessa forma. Então, assim, você trouxe aí algo interessante, né? Eu preciso fazer curso. Cara, precisar, não precisa, mas eu aconselho. Eu já fiz alguns, né? Tem assinatura lá que eu vou acompanhando tudo, mas não tem nada que substitui a prática. Quer aprender algo? Faça. Muitas vezes as pessoas falam, Ned, mas o que acontece, né, no desafio empreendedor que dá tanto resultado assim?
e damos muito resultado mesmo para o empresário, é porque é um programa prático, de ação, né? Então não vai ficar lendo apostila, vendo videozinho, a gente vai partir para ação. Aí o uso da ferramenta é a mesma coisa. Aquele pouco de técnica para poder entender o que é e depois mão na massa. Mão na massa, comece. É isso aí. Comece. Você estava falando do seu exemplo, né? Eu tive um parecido, né? Então eu estava colocando sobre os produtos tal e tudo mais, né? Pensando em desenvolver novos produtos. Aí eu fiz uma pergunta para a IA e falou assim, mas naquele seu produto anterior, que é para corretor de seguros tal e tudo mais, você tem isso, isso e isso. Você pode desenvolver dessa outra forma aqui. E eu não tinha falado nada disso naquela pergunta. E nem estava pensando, talvez... Não estava. Assim, essa amplitude, né? Porque eu tenho, né, uma que eu uso que ela faz resumos, né? E no final ela sugere perguntas. Olha que legal. Mas é muito fantástico, sabe? Perguntas inteligentes, né? Elas nos fazem mover muito. Com certeza. Então, quando você sabe fazer boas perguntas com você mesmo, boas perguntas para os seus colaboradores, né? Seu cliente, para você chegar no produto ideal para o seu cliente, isso é fantástico, porque você procura as respostas. E às vezes você não está pensando numa pergunta, né, inteligente. Aí ela vem lá com todo o resumo e 3, 4 perguntas. Eu vou clicando aquelas perguntas prontas e aí, de novo, vai ampliando a nossa inteligência de uma forma muito exponencial. E essa é uma das coisas bem legais, né? Ela está preparada para... vou usar a palavra atiçar, né? Como se fosse um braseiro, né? Gostei. Para atiçar a nossa inteligência, né? E ela está ali em potencial só. Aí quando atiça, né? Ela começa a pegar fogo, né? Parece que vai queimando até assim, de tanto que evolui. Não sei você e os ouvintes, eu fico extremamente empolgado com isso. Nossa, dependendo do assunto que a gente está ali, parece que a gente perde a noção do tempo. Exatamente. Eu cheguei a passar uma noite inteira, assim, a hora que eu olhei no relógio era 4 horas da manhã, eu falei, caramba, não percebi. E aí eu imagino o tanto que você produziu nesse período, né? Talvez Sim. você gastar 1 mês ou 2. Era coisa assim para uns 3 meses. Foi numa noite. Exatamente. A velocidade das tomadas de decisões, eu acho que agora é a maior contribuição. Mas o líder vai ter que decidir. E esse é o ponto, tá? A IA não vai substituir a sua decisão. Então, você que é empreendedor, esteja com isso bem claro. A decisão sempre vai ser sua. Só que para tomar a decisão, você precisa ter uma noção do que você está fazendo, para que caminho você vai caminhar. Trabalhe isso com a IA. Tenha os cenários, tenha as possibilidades. E aí você põe na balança e toma a decisão. A decisão sempre será sua. Nunca deixa por conta da IA. Senão a gente pode ter como é que chamava lá, o Skynet lá do Exterminador do Futuro. Vai tomar a decisão enviesada para ela. Exatamente. Mas falou assim de realidade, né? Posso trazer aqui um exemplo? Casos práticos, ótimo. Ótimo, maravilha. No Desafio Empreendedor, nós levamos, estimulamos, né? Para a gente resgatar o empresário ali da tomada de decisões emocionais para decisões racionais. É isso aí. Né? Então, assim, ser mais cartesiano. Então, a gente usou uma ferramenta, né, que é uma planilha de planejamento financeiro. A gente faz gestão financeira na veia. Através de dados, através de informações, as decisões elas são muito mais assertivas. Aí você imagina, Marcos, um cliente meu de Franca, né, talvez ele está até acompanhando a gente aqui, o Gabriel da JL Vestuário. Grande abraço para você, Gabriel. Gabriel, aí um abração. Estávamos ali no 2º mês do programa, mais ou menos, a gente demandou alguns relatórios para que ele buscasse informação dentro do negócio dele, justamente para isso. Mais dados, decisões racionais, decisões muito mais assertivas, resultados potencializados. E aí nos encontramos lá no mês seguinte, ele usou a IA para gerar um relatório para ele tomar uma decisão de compras para estoque. Então, o negócio dele tem uma sazonalidade, a gente trabalhou muito isso com nossos produtos para diminuir, em certos períodos do ano, a queda de faturamento.
mas chegou agora um período de altas vendas. Hoje é dia 19, né? É 20. 20, hoje é dia 20. Na segunda-feira, dia 18, né, o Gabriel tomou as informações, levantou as informações, tomou decisão, fez o estoque dele. Dia 18 do mês, ele bateu meta de faturamento e, junto disso, um recorde histórico, a maior venda da história da JL Vestuários. Olha só, tem mais 12 dias ainda para faturar. Nossa, que maravilha. Fantástico, cara. E você acha que, claro que de alguma forma nós íamos chegar nessas decisões, só que elas foi antecipadas, né? Muito rápido. Muito rápido. Perfeito. E o que ele fez? Ele usou para executar uma ação. Sim. Agora imagine o seguinte lá, você tem essa informação lá atrás, que foi há 50 dias atrás, e chega um momento agora, você estava com aquela informação na tela e você não fez nada. Que dor no coração. Esse é o problema, né? Olha só. Dor no coração e no bolso. Exatamente. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre vai sentir nesses dois lugares, né? No coração e no bolso. Sempre vai sentir. No coração, porque, querendo ou não, cada um de nós que empreende, a empresa é o nosso sonho, está virando realidade e tudo mais. Agora, precisa se tornar rentável. Então, o nosso bolso tem que ter dinheiro. Nós trabalhamos para isso. É lógico, a gente vai trabalhar só pelo dinheiro? Não. Né? Propósito, missão e tudo mais, isso dá uma grande diferença na nossa empresa. Porém, a gente não pode deixar o dinheiro para lá. Isso é extremamente importante. Sempre que nós falamos de finanças, e no episódio passado a gente falou, né, de como analisar finanças junto com o IA, né, que são tomadas de decisão também, mas traz cada análise fantástica. Você pega, é uma planilha de Excel, a IA consegue fazer um relatório para a gente com os tópicos que ela conseguiu analisar lá e trazer nuances, sazonalidades, possibilidades. Se você tem uma base de dados muito grande, você consegue, por exemplo, pensando em estoque, né, entender qual o melhor momento de comprar determinado produto e em que quantidade. Imagina o tanto que isso é poderoso, né? Tem muitas empresas aí que rompem essa barreira do tempo, dos 5 anos, e está no mercado. Aí você tem um estoque de 10 anos de venda de um produto. Cara, muita informação. E analisar isso no modo raiz vai demandar tempo. Demanda tempo. Exatamente. E recurso, né, em tecnologia, isso é muito importante também, né, Fé? Muitos empresários aí, o nosso público é o pequeno e médio empreendedor, já está muito preocupado se ele pode ou não ter esse recurso, né? Então, assim, que é outra grande vantagem da IA, que ela democratizou muito, é uma ferramenta muito democrática, extremamente acessível para todos. Sim. Você sabe que nas mentorias, né, eu sempre trago isso aí para o pessoal, você nunca vai gastar dinheiro de imediato. Primeiro você entende a ferramenta, e tem vários com versão gratuita, ou pelo menos período de teste, entende a ferramenta, ela é válida para mim, ela é boa para mim, aí sim você vai fazer uma assinatura e tudo mais. E praticamente todas elas são interessantes. Agora, qual que mais vai se adaptar a você? Conhece a versão gratuita de cada uma delas, e aquela que você sentiu que se adaptou melhor, aí você vai lá e faz a assinatura. Você vai ser mais assertivo nisso. Exatamente. E a versão gratuita já traz muita coisa boa já. Você trouxe aí na sua fala que eu quero destacar, né? É a melhor ferramenta para mim. Isso é muito importante, né, meus amigos? Porque muitas das vezes o líder de negócio, né, até os nossos clientes, eles estão buscando, né, novos resultados, é claro, por isso que a gente vai estar junto ali numa jornada, mas talvez está ansioso, né, e pedindo respostas. E assim, o que você fez em tal lugar que deu certo? No meu segmento, como que funciona? Calma. Calma, porque assim, eu não posso ser arrogante aqui de talvez dar uma resposta dentro de um contexto que eu não conheço muito bem ainda, mas tem que ser importante para aquele empresário. Exato. Né? Por isso Exatamente. que
que é outra característica nossa de mentores, e no programa Desafio Empreendedor também, que nós somos altamente personalizados para cada negócio, não é cada segmento de negócio, é para o seu negócio, ouvinte. Então, assim, isso é fundamental, porque talvez aquilo que serviu para mim, que serviu para o Marcos, serviu para o colega vizinho, não é a melhor opção para você. E detalhe, né? Serviu para você, serviu para mim, mas teve algumas nuances já para mim. Serviu para o outro, mas também teve umas nuances diferentes, né, também. Então, tudo isso daí, e aí é que entra aquela questão, né? A gente tem que adaptar a ferramenta para a nossa realidade. Exatamente. Então, a melhor ferramenta é aquela que funciona para mim. Eu sempre trago isso nas mentorias, né? Testa antes de qualquer coisa. E aí você vai perceber, poxa, é o ChatGPT, é o Claude, é o Qwen, é o DeepSeek, nossa, tem o Gemini, e tem tantas outras por aí, né? Vou fazer apresentações, eu vou usar o Gama, né? Agora tem o Nano Banana para imagens. Então, assim, tem uma infinidade que está aparecendo aí que vai fazer coisas diferentes, mas tem aquela que vai se adaptar melhor a você. E você fala assim, poxa, esse daqui está sendo o meu assistente de verdade, o meu consigliere de verdade. Essa me entendeu, né? Exatamente. Que eu conectei. Encaixou comigo. Olha que loucura, né? Que a gente fala assim de conexão com a IA. Mas Porque a IA, ela simula uma inteligência, né? Ela é uma programação, mas ela simula uma inteligência. Então, essa conexão acontece através dessa simulação. Exatamente. E a simulação que se adapta melhor a você é aquela que vai fazer você despontar. E, como vocês sabem, né, eu gosto muito de acrônimos. Aí eu trouxe um acrônimo também para a gente tomar decisão usando o IA, né, que é o CEO. Então, o que seria o CEO? Sugestivo, hein? O empreendedor que já é o CEO vai fazer o CEO para tomar decisão. O primeiro C é clarificar o problema. Então, como é que eu posso usar a IA para clarificar tudo isso daqui para mim? Né? Quais as informações que eu quero que a IA me traga, os cenários, as análises, para eu poder ter essa clarificação. Aí depois a gente vai explorar esses cenários todos. Poxa, se eu tomar uma decisão assim, o que pode acontecer? Se eu tomar uma decisão assado, o que pode acontecer? Como é que vai para cá? Como é que vai para lá? A IA pode ir trabalhando esses cenários futuros. É um meio de explorar. E aí depois a gente vai para o O, de organizar a decisão. Então, como é que eu vou organizar a decisão? Poxa, como é que eu tenho que fazer isso daqui e gerando já um plano de ação para isso acontecer de verdade? Porque decisão que fica só na minha cabeça também não resolve nada, né? Tem que virar ação. Então, já organiza toda essa decisão que eu tomei e já põe para ação. Fantástico. Posso fazer uma analogia, usar Claro. o mesmo CEO? Claro, manda. Vamos pensar aqui no... Essa é a troca que enriquece. Que legal. Vamos pensar aqui, uma forma muito inteligente de usar a IA é fazer um brainstorm com ela, né? Joga lá um desafio e pede 10 sugestões. Perfeito. Vamos aplicar aqui a técnica CEO também, usando a IA. Então, considere. Então, considere as ideias. Esteja aberto, né? Esteja aberto a usar uma ferramenta nova, esteja aberto a novas sugestões, novas ideias. Então, você considere as ideias. Mas, otimize essas ideias. Então, melhore elas, adapte elas para a sua realidade, né? E, na sequência, enriqueça. Muito bom. Então, vou aplicar uma técnica, o COI aí, né? Você, considere, otimize e enriqueça. Perfeito. Muito boa. Gostei com também. o uso da IA. Gostei também. Você anotou? Eu sempre no começo falo, mas estava emocionado aqui com a presença do Nédio e acabei não falando. Caderninho do lado, os seus telefones, ou o tablet, ou o computador, o que for, mas anota. CEO ou COI. As duas vão te ajudar a tomar decisão usando a IA. Aquela IA que você ainda não sabe usar direito,
começa a testar e entender como ela vai te ajudar. Não é só para brincar, para criar meme, usa no seu negócio. Como que você vai fazer para que ela te ajude a tomar melhores decisões, para que você ganhe velocidade e depois, entendendo um pouco mais, criar agentes para automatizar o que é mais burocrático, o que é mais operacional, o que é mais repetitivo. Então, você consegue fazer isso daí com um agente de IA também. Então, começa tomando decisão, aprendendo a tomar decisão e depois vai evoluindo, vai evoluindo. Você vai ver que a sua empresa vai ganhar assim um ritmo. Antigamente a gente brincava, né, que só vai para cima porque foguete não tem ré, né? Uhum, Mas aí o Elon Musk foi lá e acabou a brincadeira, né? Agora tem ré. Vamos de exemplo prático? Vamos lá, ótimo. Você trouxe aí do caderninho, né? Eu não tinha esse hábito não, sabe, Fé? Uhum. E aí com a Pri, né, maravilhosa, linda, né? Minha sócia, esposa, mãe da Giana Maria. Aliás, Beto, você que está nos ajudando aí, acho que a gente tem uns recadinhos, né? Porque o WhatsApp resolveu não ajudar hoje. Enquanto o Beto ajuda ali, eu vou trazer o case aqui, viu? Vai trazendo o case. Aí a Pri, ela sempre anotou muito. Escreve. E eu não tinha esse hábito, mas adotei. E agora, assim, eu sou fervoroso. E umas 3 semanas atrás, eu participei de uma imersão em Belo Horizonte, junto com algumas pessoas especiais lá também. Estava o Kennedy, que é um cliente meu de Franca, também do e-commerce. O Rafa, que eu citei aqui, a Débora, a esposa do Rafa, e nós fomos 3 dias, né? Então, das 8 da manhã às 9h30, 21 horas, né? Da noite, muito conteúdo. E, assim, um conteúdo maravilhoso. Chama Método Evo. Conteúdo extraordinário. E o Márcio Michele lá, o treinador, né? Ele falando e eu anotando. Chegou no domingo à noite, eu estava com 42 páginas de anotações, né? E a gente sabe que é muita informação num curto espaço de tempo, muita coisa se absorve ali, mas muitas outras coisas você precisa estudar depois. Sim. Eu cheguei em casa depois, né, e peguei aquelas informações, digitalizei, tirei foto, e adivinha o que eu fiz? Entreguei para a IA, ela fez um e-book, né, melhorou aquilo tudo que eu tinha anotado e eu tenho um material, cara, fantástico. Que eu já estudei mais umas 2 vezes e... Você sabe que já tem algumas IAs que fazem a anotação por nós. Olha isso, né? No Meet, no Google Meet, o Gemini consegue já fazer isso e te entrega o resumo pronto já. Tem algumas que conseguem até reunião presencial. Então, deixa eu te contar, né? Aí eu tava com uma que é o Cloud, não sei se você conhece. Sim. Aí ele grava tudo. Aí, junto dessas anotações, tinha lá 36 horas de áudio. Que eu coloquei lá na IA também. E ela juntou tudo e desenvolveu todo esse material aí. Rapaz, olha que maravilha. Cara, tem muita coisa lá que eu não ia lembrar. Sim, é porque assim, querendo ou não, por mais que a gente esteja presente de verdade e tudo mais, a gente não consegue captar 100%, né, das informações. Exatamente. E a IA tem feito isso por nós. Beto, você consegue ler para nós aí? Porque hoje o computador não ajudou, o WhatsApp aqui não quis abrir de jeito nenhum. Tem alguém muito especial acompanhando a entrevista aqui, se chama Pri. Então... Boa, que especial nisso, hein? E tem outro cidadão que é um grande amigo do Peito aqui, está sempre com a gente. Boa noite, meus amigos. Hoje o programa está num nível acima da média. Um verdadeiro desafio empreendedor. Parabéns, Ferri e Nédio, por compartilhar tanto conhecimento e dicas importantes para quem está na luta do dia a dia. Um forte abraço. Manuel, da Ravelseg. Ô, Manuel, grande abraço. Manuel. Um abração aí para você, meu querido. Que legal. E a Pri está nos ouvindo também. Um grande abraço a você, Pri. Ainda vou conhecê-la. Em breve. Muito bom, muito bom. E um grande ponto, né, que eu sempre gosto de fazer para mim, né, é usar, assim, às vezes como se fosse não só um conselheiro, mas como se fosse alguém para conversar. Então, assim, poxa, eu estou pensando assim, assim, assado, tal, o que você pensa, né?
Aí a gente faz essa troca, né? E essa troca vai, como eu falei do atiçar, né? Vai fazendo outras perguntas de volta, tá, não sei o que mais, e vai evoluindo como se a gente estivesse conversando com uma outra pessoa mesmo. Exatamente. E vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. A hora que chega no final, pô, o que é aquilo que eu estava pensando que eu achei que ia ser 5, de repente virou 20. Só dessa provocação, como se fosse uma conversa normal, né? O meu filho, aliás, né, um parênteses aqui, um grande abraço ao meu filho Vinícius, que hoje é aniversário dele, fazendo 26 aninhos. Vinícius, parabéns. Grande abraço a você, filho. Comemore muito esse dia especial. Ele, algum tempo atrás, ele comprou aquela Alexa, né, que é da Amazon, e ali a gente já começou a ver assim, um pouco da inteligência artificial trabalhando, né? Ah, Alexa, faz isso, 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 faz aquilo outro, né? E já começando a ter isso daí. E hoje a gente já está, assim, quase tudo virando automatização, a internet das coisas, né? Então, assim, daqui a pouco, o que a gente via nos filmes de ficção só, né? Ah, em casa, acender a luz, aí acende, né? Pegar o leite, pedir não sei o que lá, parará. Você só vai conversando e tudo vai acontecendo e tudo mais. Já está aí. Exatamente. Já está acontecendo Não, isso. já está, não vai, né? Hoje eu fui convidado aqui em Ribeirão Preto para conhecer a Getur, é uma concessionária, e eu fui lá conhecer um modelo de carro que é o T2, lindo, viu? Muito bonito o carro. E aí fazendo o test drive lá, o André que estava me mostrando, me acompanhando, né? Aí ele falava assim, T2, abrir os vidros. T2, abrir a cortina. T2, ligar o ar-condicionado. Cara, você não precisa fazer mais nada. E o carro ali, né, é o uso da IA, inteligência artificial, sendo usada ali na prática para trazer conforto, né, para trazer diferencial, praticidade. É impressionante. Agora, traz isso para a sua empresa, no seu negócio. Como que você pode usar a IA para proporcionar esses pontos, essas facilidades, esses tipos de conforto para o seu cliente? Trazer, lógico, né, para você ser cada vez mais produtivo, trazer cada vez mais resultado, rentabilidade para a sua empresa, mas para o nosso cliente, para a gente fidelizar o cliente, ele quer conforto, ele quer aquilo que é diferente, inovação, né? Então, como que você pode usar essa ferramenta que já está aí para fazer isso na sua empresa? Essa é a reflexão para ficar para hoje, hein? Instigante. Instigante. Então, vou aqui colaborar, né? Pare e pense, se esforce aí e traga para nós depois, né? Você pode me chamar no direct aqui, no Instagram do Ferri, 3 soluções que você encontrou para usar IA no seu negócio. Quem topar, bate palminha aí, se manifeste. Vamos colocar um prazo? Vamos? Até amanhã, meio-dia. Meio-dia, pronto. 3 soluções que você vai usar, implementar o uso de IA no seu negócio. Quais soluções? Na onde você vai direcionar essa ferramenta aí que é tão transformadora, né? E surpresas acontecerão. Exatamente. Não só, né, as surpresas que a IA vai te proporcionar no resultado que você está esperando na empresa, mas outras também. Vai abrir, tchan. ampliar a sua inteligência. Aí, muito bom, muito bom. A tia Dora está aqui também ouvindo, viu, né? Que delícia! Especial demais para mim. Beijão, tia Dora. Ela é ouvinte e sua admiradora. Que legal. E minha inspiração, viu, Beto? Muito bom, muito bom. Tem algumas pessoas que realmente são modelos para a gente, exatamente, né? Exatamente. Muito bom, assim. Agora, voltando aos empreendedores, para você que aceitou o desafio, até amanhã, meio-dia, vou te ajudar um pouquinho, tá? Boa. Pode ser algo para contratar, de repente para aumentar preço, ou lançar um produto, para cortar custo, para mudar a estratégia. São perguntinhas para você começar a pensar, viu?
A definição é a sua, para você colocar na sua empresa, e aí você traz para a gente. Essa conversa aqui fica poderosa. E é como eu digo para vocês sempre, é uma comunidade de empreendedores que está fazendo com que todos nós cresçamos juntos. E esse ponto de junto é o que faz a gente ser cada vez mais forte. E como eu gosto muito de frases, né, eu sempre uso uma que, na verdade, são duas juntas, né? Juntos nós somos mais fortes e vamos mais longe. Boa. 2, 3 ou 4 cabeças pensam muito melhor que uma, né? Com certeza. Tem aquela analogia também do bambu, né? Um bambu só você consegue quebrar, né? Mas pega vários bambus juntos. Mais um fecho ali de bambu, que aí você não... Já era, não consegue mesmo. Caso prático. Vamos lá, mais um. Você trouxe aí como dicas para usar IA, né? Um grande desafio do gestor, do líder de negócio hoje são pessoas, né? Equipe. Perfeito. E você acredita, cara, que a grande maioria do pequeno e médio empresário no Brasil não treina a sua equipe? Vejo isso praticamente 100% dos mentorados. É triste, mas é real, né? Exatamente nessa situação. É real. Depois o cara reclama da equipe, né? Pô, mas ele sabe que tem que fazer isso. Tá, como que você treinou? Às vezes, não, mas eu às falei. vezes o cara é mãe de Ná, né? Ou adivinha, mas né, as pessoas não sabem. E eu usei a IA recentemente para desenvolver um programa de treinamento para o meu time comercial. E eu consegui, através da IA também, adaptar esse programa de treinamento para o perfil de cada um da minha equipe comercial. Olha que legal. Né? Então, ferramentas, né? Sim. Nós temos uma ferramenta que é a avaliação DISC, Sim. e a gente consegue identificar o perfil comportamental ali de cada um dentro da empresa, usando o que nós precisamos, né? Claro, nós temos todo um playbook para treinar, né? Do que precisa, do comercial precisa conhecer, precisa saber, e ela juntando informações, analisando esses dados e direcionando o treinamento. Primeiro de forma ampla para a equipe e depois de forma individual para cada um dentro do time. Potencializando cada vez mais a equipe. Aí a produtividade vai lá no espaço. Então isso facilita muito batermos e atingirmos as nossas metas, né? Que, inclusive, Fé, são nossas metas dentro do Grupo Desafio, são extremamente audaciosas. Sim. Atualmente, aí, nós como grupo estamos aí em torno de um faturamento de 120 milhões anual, e nós temos uma meta de R$1 bilhão para 2030. E temos que lançar mão do uso, fantástico, né? Temos que lançar mão do uso de ferramentas para a gente desenvolver as pessoas para atingir as nossas metas e objetivos. Dentro do que nós falamos aqui hoje, né? Usar a IA faz com que a gente potencialize os resultados. Que a gente antecipe também esses resultados. Então, assim, poxa, mas de 100 milhões para 1 bilhão, vai dar. Cara, dá. Até 2030, a gente tem um tempo para isso. E lembrando que a IA está numa crescente, assim, vertiginosa. Então, está crescendo muito, muito rápido. Então, a gente vai ter ferramentas cada vez mais poderosas. Não tem nem ideia do que vai ter daqui. Exatamente. Em curto espaço de tempo, né? Curto espaço de tempo. Assim, muita coisa boa vai acontecer ainda. Antigamente, um estudo, né, que ele trazia que a informação no mundo ela dobrava a cada 2 anos, né? Teve uma que eu vi também a respeito disso, né? Que era que o imperador na Roma antiga tinha menos informação do que uma criança de 2 anos hoje. Olha isso, né? E aí hoje, né, Ferri, recentemente essa informação estava dobrando a cada 6 meses, e agora ela tá muito mais rápida, né? Eu tenho certeza que já encurtou esse espaço de tempo. Com certeza. Então a pergunta que fica é, dá para não buscar informação e não estudar e não se atualizar? Hoje, se a gente ficar parado, significa estar atrasado. Porque está tudo evoluindo. Então, se você parou, você deixou de acompanhar. Então, não dá para ficar assim. Uma empresa vai quebrar
Se ela parar, minha empresa está muito boa agora, não preciso fazer nada, vai quebrar. Aí volta aqui, né? Você pede para anotar, né? Anota aí a frase, né? Do Nedial. O que não está crescendo está morrendo. Exatamente. Não existe, sabe assim, tem algum empresário, um ou outro, né? Talvez você se identifique aí, que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Não, eu mantendo a estabilidade, eu estou feliz. Cara, esquece. Você está no game errado, não procura isso. Não empreendendo, não. Tem aquela analogia também, né, que o pessoal usa muito, né? Eu gosto bastante também, né? Quem chega primeiro toma água limpa, né? Então, se você achou um córrego primeiro, você teve que desbravar, foi um trabalho danado, né? Cortou mato, tal, se machucou, mas chegou lá e tomou água limpa. Só que daqui a pouco vai ter um monte tomando água ali junto com você. Se você ficar parado ali, você vai tomar água barrenta daqui a pouco. Boa. E aí, você tem que continuar evoluindo. Diga lá, Beto. Quem tá ligadinho aqui é uma pessoa chamada Dona Marta e o marido dela. Muito bom. Minha mãe, meu pai, minha mãe que faz a melhor bolachinha de nada. Deu água na boca já. Olha aí. Tem ideia. Agora eu acho que eu vou ter que ser convidado novamente, porque aí eu prometo trazer para vocês. E aí sim, hein? Já vamos marcar já. Aliás, já traz um tema aí que você gostaria de falar e já vamos marcar ao vivo. Cara, massa. Vamos montar um tema assim que eu sou apaixonado, né? Meus clientes me chamam de Nedião da Meta. Então vamos falar aqui, como definir e bater metas no seu negócio? O que você acha? Perfeito. Primeiro programa de junho, pode ser? Pode, é claro. Então tá definido. Agenda reservada já. Semana que vem, pessoal. Semana que vem, vai ser no dia 3. 3 de junho, né? 3 de junho. 3 de junho. Como definir e bater metas no seu negócio com Marcos Ferri e Nedião. O Nedião da Meta. Nedião da Meta. Mandar um abraço aqui para meus clientes de Monte Carmelo. Ano passado eu passei o aniversário, estava trabalhando, estava na cidade, e aí a turma lá me convidou, uma cliente me convidou para jantar, né? Na hora que eu cheguei tinha mais de 40 empresários e o bolo estava escrito lá assim, Nedião da Meta. Uma noite muito especial. Um beijão para todo mundo aí de Monte Carmelo. Gostei, boa. Muito boa, gostei. Outras frases que tinha, né? Bora bater meta, foguetinho. Foi muito especial. Quando a gente trabalha na área comercial, né, é sempre assim, né? Sempre a imagem do foguete, sempre para cima, sempre crescendo. Para quem trabalhou em varejo, né? Tem aquela imagem do sino também, né? Bateu, chegou no final do dia, bateu a meta, vai lá, bateu o sino, né? Consórcio também costuma ter isso, né? Vendeu uma cota, vai lá, bate o sino. Cerimônias, né? Isso, exatamente. São cerimônias que fazem a gente ficar cada vez mais produtivo em vendas. Não vou deixar de falar aqui, eu tenho uma cliente em Franca, da Max Center, a Hanna. A Hanna, nós estamos no 6º mês de trabalho da empreendedor, ela já bateu 4 recordes históricos de faturamento. Uau! E ela vende Parabéns! Parabéns, Hanna, né? Orgulho do consultor. E ela vende máquinas, equipamentos para confecções, né? Costura. Uhum. E aí ela implantou lá, todo cliente que vai lá, compra a máquina e toca o sininho. Cara, os clientes vão lá e aí às vezes o colaborador ali passa e o cara tá indo embora, e o sininho, o cliente vai, e o sininho. Começou muito importante, é muito começou importante. a ficar pior que igreja, né? Batendo sino toda hora. Não, lá é um atrás do outro, sim. Eu já tô até comprando 1, 2, 3 sininhos, porque que maravilha. a demanda tá grande. Mas isso é importante, né? Que são cerimônias, né? Então, assim, antecipando aqui, a gente vai falar muito disso lá no como definir e como bater metas, mas o motivo mais importante de uma meta, né, FF? É comemorar quando ela é batida. Isso é essencial. Imagina, assim, um cliente que tem ali no negócio dele, na vida dele, como meta adquirir um equipamento que vai aumentar a produtividade, vai
exponenciar seus resultados e aí ele comemora, né? Comemora, tem que comemorar, tem que comemorar. A comemoração no nosso cérebro, né, é mostrar para o nosso cérebro que aquilo realmente aconteceu. Exatamente. Então ele vai fechar aquele ciclo para começar o próximo. Porque se ele não fecha, parece que fica alguma coisa faltando, né? Ainda não está legal. Fica uma busca constante que cansa, né? Porque assim, nós estamos sempre buscando algo a mais. Tem certeza, eu falo nós, porque eu estou falando por você também, líder de negócio. Se você não está procurando isso, cara, pare e pensa. Né? A gente sempre quer o melhor. O carro que eu andava lá atrás, que eu tinha como objetivo, o carro que eu ando hoje é muito diferente. Lá atrás eu nem visualizava, mas o quanto eu ganho, eu sempre quero mais e vou buscando mais, né? O que a gente oferece para as nossas famílias. Então, o destino, talvez ele não vai ter uma chegada, né? Sim. A jornada, ela precisa ser comemorada, precisa ser celebrada. Cada ponto da jornada celebrado. Isso vai te impulsionar, isso vai te dar energia para continuar em frente. E uma coisa que você falou que me recordou aqui, né? Ambição está presente o tempo todo, sempre querendo mais, mas não ganância. Essa é uma grande diferença, né? Dos grandes vendedores para aqueles que só se perdem, né? Podem até fazer vendas, mas daqui a pouco se perdeu. Às vezes eu estou atendendo um empresário, eu falo de ambição, né? Aí eles olham assim, né? Porque a maioria, né, de nós aprendemos com a mãe que é feita a ambição, né? Pois a ambição como se fosse algo como se fosse a ganância, né? Mas aí é importante diferenciar. A ambição é extremamente saudável, necessária, né? Seja o que você for, o que você faça na vida. Agora, a ganância é muito diferente, porque a ambição ela vai te impulsionar a buscar mais coisas, mas vai preservar para que você atinja esses seus objetivos, os valores que você tem. O ganancioso, ele passa por cima de tudo e ele não olha para o lado, né? Para atingir os objetivos dele. Então, tem uma diferença muito grande, mas seja ganancioso. Isso aí. Pessoal, tá chegando, aliás, já passou o nosso horário, olha só. Mas conversa boa é assim, né? A gente nem vê o tempo passando. Aliás, antes de falar sobre isso, gostaram desse spoiler já do que vai ser no dia 3? Então se prepara, põe na sua agenda aí, ó. Quarta-feira que vem aqui presente para a gente terminar de falar um pouco de IA, mas no dia 3 vamos falar de metas. E vai ser um papo muito bom, porque todos nós que somos empreendedores precisamos ter metas. E depois precisamos ensinar isso daí para a nossa equipe. Todos na equipe, não só a equipe comercial. Mas a gente vai conversar muito sobre isso daí no dia 3. Outra frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Anota aí. Você, líder, precisa de pessoas. Precisa do seu time. Quem vai bater as metas no seu negócio jamais vai ser você sozinho. Vai ser o seu time. E como trazer o time, engajar o time em busca das metas que você tem. Dia 3 de junho. É isso aí. Bom, e de hoje, pessoal, espero que tenha ficado para vocês, né, nesse nosso bate-papo aqui sobre gestão e uso de IA para tomada de decisão, que os empreendedores não fracassam por falta de trabalho. Eles fracassam por decisão ruim, por decisão no escuro, decisão que vai levar para um caminho totalmente errado. E outro ponto extremamente importante, a IA não vai substituir a sua experiência. Ela é uma ferramenta que vai potencializar a sua experiência. Tenha muito claro isso daí, porque senão você vai se perder, simplesmente, e a empresa vai acabar quebrando depois. Então, não deixe isso virar o jogo, né, e você se perder usando o IA como se fosse a chave mestra ou o salvador do mundo. Não é bem assim. Exatamente. Tá? Falando em decisões, empresário, aquela decisão que você não tomou, uma decisão tomada. Exatamente. Você vai colher. Tá? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Exatamente. Então decida. E vai colher exatamente aquilo que foi plantado. Exatamente. Pessoal, então,
Espero você na próxima quarta-feira, às 19 horas. Olha só, já estou mudando o horário. Às 18 horas, quarta-feira que vem, às 18 horas. E no dia 3, novamente, no dia 3 a gente vai falar sobre metas. E na semana que vem, o futuro do dinheiro. E a tendência e como pequenos negócios podem crescer na sua economia. Não preocupe por nada. Vai ser um bate-papo para a gente falar mais de dinheiro, como é que vai funcionar tudo isso daí. Falamos de números, finanças, análises, gestão financeira no episódio passado e no próximo, dinheiro, rentabilidade, bolso cheio usando IA. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Obrigado. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.